O livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, no versículo 3, diz: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Graça e paz a todos do grupo, que a bênção do Senhor seja sobre todos vós. 16 anos depois dos judeus terem retornado do exílio na Babilônia e iniciado a reconstrução do templo, somente metade da tarefa deles estava completa. Deus então incumbiu Zacarias de encorajar o povo em Jerusalém a assumir a responsabilidade pela obra inacabada. Sendo profeta e sacerdote, Zacarias buscou motivar seus conterrâneos a retomar a construção da casa do Senhor, lembrando-os a respeito da importância disso para o futuro da nação. Zacarias explicou que o templo tinha de ser reedificado, porque um dia a glória do Messias habitaria nele. Com essa motivação, o povo de todo o coração envolveu-se no projeto com zelo. Embora Zacarias e seu colega Ageu tenham profetizado sobre o mesmo problema, a inconclusiva obra de restauração do templo, eles empregaram métodos diferentes para transmitir a mensagem. É porque Ageu e Zacarias, eles eram contemporâneos. Ageu repreendeu os habitantes de Jerusalém por sua letargia. Eles estavam muito remissos, muito vagarosos. Eles estavam mais voltados para o seu interesse próprio e também pela desobediência deles, enquanto que Zacarias buscou desafiá-los e encorajá-los. Então Deus inspirou ambas as abordagens e, conforme visto com frequência nas Escrituras, utilizou temas correlacionados sobre as consequências negativas da desobediência e sobre as bênçãos da pessoa submissa, à sua vontade, ou seja, à vontade de Deus, a fim de motivar o seu povo à obediência de bom grado. Pois bem, a nossa leitura do versículo 3 diz assim: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Então, o primeiro passo deve ser dado por nós. Nós temos que nos voltar para o Senhor, e assim Ele se voltará para nós. Nós temos que dar sempre o primeiro passo na busca do Senhor, na busca do objetivo, enfim, entrar pelo caminho da obediência, porque somente por intermédio da obediência é que nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, enfiamos os pés pelas mãos, como dizem. Às vezes procuramos fazer as coisas sem consultar a Deus. Às vezes nós quebramos a cara, literalmente, Então, nesse caso concreto da palavra do Senhor, o povo que havia retornado do cativeiro da Babilônia, eles retornaram, começaram a obra, mas depois deixaram a obra inacabada e voltaram-se para os seus próprios interesses, Eles estavam lentos, lerdos, podemos assim dizer. Eles haviam negligenciado a reconstrução do templo, feito corpo mole e voltando-se apenas para buscar as coisas do seu próprio interesse. Mas veja bem, essas pessoas de Jerusalém, que haviam voltado para casa, elas logo se esqueceram. Elas logo se esqueceram porque a cidade era tão preciosa para elas, Tinham abandonado o amor e comprometimento com Deus e inadvertidamente seguiram pelo mesmo caminho dos seus antepassados, cuja iniquidade e adoração pagã e complacência levaram-nos ao exílio, justamente por aqueles motivos, rebeldia, desobediência contra Deus,
adoração a ídolos, ou seja, a idolatria, né? Davam ouvidos a falsos profetas. Eles eram um povo rebelde, de dura cerviz, né? Dura cerviz, quer dizer, de pescoço duro, aquela pessoa turrona. Então, eles, por causa dos seus pecados, né? Apesar de terem sido exaustivamente advertidos pelo profeta Jeremias, que foi contemporâneo na época de que eles foram levados cativos, eles negligenciaram a palavra do Senhor, não davam ouvidos, eram ouvidos, eles tinham ouvidos, mas não ouviam, né? Tinham olhos, mas não viam. E por isso eles foram para o cativeiro. E agora esse povo, né, os filhos daqueles que haviam retornado do cativeiro, estavam entrando então pelo mesmo caminho. Então Deus levantou esses profetas, né? Primeiramente Ageu e depois Zacarias. Mas no caso aqui de Ageu, a fim de evitar que os remanescentes, né, judeus, né, tivessem o mesmo julgamento das gerações anteriores, Deus ordenou que eles o seguissem de todo o coração. Por isso que ele diz assim, ó: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Né? A mesma coisa acontecerá conosco nos dias de hoje, quando nos desviamos de nossa devoção ao Senhor, quando nos esquecemos do Senhor. Né? Às vezes, quando está tudo bem, estamos na igreja. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem os reveses, né? Nós nos esfriamos. Né? Às vezes acontece o contrário. Então, quando a água bate, né, e molha os nossos joelhos, nós corremos rapidinho para a casa do Senhor. Corremos rapidinho. Mas assim que Deus abre a torneira da prosperidade e começa a nos abençoar, então muitos se distanciam do Senhor. Né? Só se lembram do Senhor na hora do aperto, na hora das dificuldades. Então vamos evitar isso, vamos ficar no caminho da obediência, né? Vamos permanecer fiéis, procurar seguir com retidão no caminho do Senhor. Como evitamos tomar o caminho que nos levará a ser castigados? Conforme Tiago admoestou, né, no capítulo 4, versículo 8, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. No momento em que sentimos o Espírito de Deus nos convencer a aproximar-nos dele, precisamos responder, cultivando um coração humilde, arrependendo-nos e comprometendo-nos com ele de todo o coração. Assim a paz sustentadora fluirá como uma evidência da presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Então, a obediência é o melhor caminho. Não adianta pensarmos que vamos enganar a Deus, né? Quando vem as dificuldades, vamos para a casa do Senhor, nos voltamos para Ele, né? E quando está tudo bem, então nos afastamos, né? Não se engane, né? Se nós estivermos em Deus e Deus estiver em nós, então tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Não tem que haver uma aliança entre Deus e o homem, né? Deus só tem compromisso com a sua aliança quando nós estamos ligados nessa aliança, quando nós estamos enxertados, né, nessa videira. Então nós temos que estar nele. Nós estamos estando nele, ele estando em nós, então vamos, sem dúvida alguma, sermos abençoados. Então não vamos nos afastar. Por mais que as lutas sejam torrenciais, né? Por mais que as lutas sejam fortes, por mais que as dificuldades se abatam sobre nós, nós sabemos que isso é momentâneo, que isto é apenas passageiro. Vamos confiar no Senhor, que Ele nos dará a resposta daquilo que nós necessitamos. Não vamos querer fazer as coisas do nosso próprio jeito, que isso só vai levar de mal a pior, né? Vamos confiar no Senhor, entregar os nossos problemas ao Senhor e confiar nele, que confiando nele é muito melhor, né?
Deus sabe das nossas necessidades. Deus é Pai, não é padrasto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.